Olá, bom dia, paz e esperança da parte do nosso Deus a todas e todos que estão conosco nessa manhã. É uma alegria a gente poder despertar em mais uma manhã, reconhecendo que a bondade do Senhor nos guardou, nos sustentou e nos ergueu. Chegamos ao 21º dia dessa jornada de 40 dias com Deus. Quando a gente começou parecia tão distante, agora a gente já passou do meio dessa jornada. E essa semana nós temos falado um pouquinho acerca da comunhão, da vida da igreja, desse desenvolvimento dos relacionamentos, da mutualidade, a importância da igreja, corpo de Cristo, E hoje, nessa última reflexão, nesse sentido, nessa categoria, nesse grupo, a gente vai falar um pouquinho sobre o cuidado com a igreja, cuidando da igreja. Esse é o tema de hoje e é sobre ele que a gente vai dialogar, sobre ele que a gente vai pensar um pouquinho. E o texto de Efésios, no capítulo 4, verso 3, ele nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. Diz: vocês foram unidas na paz por meio do Espírito. Portanto, façam todo o esforço para continuar dessa maneira. Também o texto de Colossenses 3,14 diz assim: acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. A gente está falando aqui da vida da igreja, da vida comunitária. A gente está falando desse princípio de cuidado com a comunidade. E a nossa função, de acordo com os textos de Paulo aqui, é proteger a unidade da igreja, cuidar da unidade da igreja. E a unidade da igreja ela é tão importante que o Novo Testamento fala acerca disso muitas vezes. Em Jesus e depois nas cartas paulinas e nas outras cartas, a gente vai sendo orientado muito em relação à unidade, para que a gente experimente a profunda unidade, que a gente consiga viver em harmonia uns com os outros. O texto sagrado fala muito de comunhão, e para que a gente tenha comunhão é necessário que haja unidade. Então, se a gente não leva isso em consideração na nossa caminhada cristã, imediatamente o que a gente sabe é que a gente está, de alguma forma, rasgando uma parte do corpo de Cristo, Porque esse é o coração do corpo de Cristo, a unidade dos cristãos, a unidade das cristãs. Esse é o âmago, desejo de Deus. Ele pretende que a gente viva essa vida em conjunto na comunidade de fé, na igreja. E o nosso grande modelo de unidade é a Trindade, É esse maior exemplo, o maior de todos, de amor, de altruísmo, de harmonia perfeita. E ele deseja que a gente também viva dessa forma. É interessante quando a gente pensa em Jesus, a unidade da igreja, porque próximo ali da sua morte, num momento assim que seria talvez de tanta angústia pessoal, naquelas horas que precediam o seu momento mais difícil ali na jornada, ele faz uma oração muito profunda e ele ora apaixonadamente pela nossa unidade. Lá em João 17, na oração sacerdotal, leia depois, ele faz uma oração bela e profunda, implorando, pedindo ao Pai que nos ajude a ser assim como ele é um com o Pai. Dada a importância de que a unidade tem para a vida cristã. E quando a gente olha para a terra, olha para as nossas relações, para o mundo, quando a gente olha para as nossas relações com o nosso olhar natural, a gente vê que as relações elas são devastadas pelas divisões, pelos conflitos, pelas discordâncias que levam às guerras, às violências. Mas nós, família de Deus,
temos uma responsabilidade de preservar a unidade. E aqui nós estamos falando especialmente do lugar onde a gente congrega. Claro que quando a gente está falando de unidade também, a gente está falando de algo maior, mas hoje especialmente a gente está falando da nossa comunidade. A gente às vezes quer mudar o mundo todo, mas a gente precisa começar por algum lugar. Então é importante que a gente comece aqui, de dentro, de onde a gente pode fazer alguma diferença. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, a Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a gente se pergunta, né, como é que a gente pode fazer isso? Diante de um mundo tão dividido, diante de um mundo tão ensimesmado, diante de um mundo que ensina pra gente tanto sobre individualidade, como a gente vai falar sobre unidade? Como a gente vai viver unidade? Então, a gente quer caminhar um pouquinho nos textos sagrados e caminhar um pouquinho nessas orientações e pensar como que a Bíblia nos dá caminhos práticos para isso. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para nós como orientação nessa manhã, pensando nessa construção de unidade, é que a gente precisa se concentrar naquilo que a gente tem em comum e não na nossa diferença. É claro que nós temos muitas diferenças, mas se a gente se concentra naquilo que nos afasta, é praticamente impossível que a gente mantenha a unidade. Paulo afirma: portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta, lá em Romanos capítulo 14. E nós metodistas caminhamos com um lema no nosso horizonte, que é no essencial unidade, no não essencial liberdade, acima de tudo o amor. Perceba que existem coisas que são essenciais. Existem coisas que são essenciais. Sobre essas coisas a gente não diverge. Sobre essas coisas a gente caminha com a mesma orientação. Mas existem muitas questões que são nossas próprias opiniões. Nossa própria maneira de ver tem a ver com a nossa criação, tem a ver com a maneira como fomos educados. E sobre essas coisas, tudo bem a gente ser diferente, especialmente porque foi Deus que escolheu dar pra gente diferentes personalidades, nos deu raças diferentes, nos deu preferências diferentes, estamos em famílias diferentes, fomos educados e temos cada uma de nós uma história diferente. Isso nos permite ver o mundo de maneiras diferentes, cada um do seu ponto de vista. Então, se não é essencialidade, se isso tem a ver simplesmente com a minha opinião, com o meu desejo, com a minha forma de ver, tudo bem que alguém veja diferente de mim e eu consiga respeitá-lo. A gente não está falando de uniformidade. Unidade não tem a ver com uniformidade. Tem a ver com o exercício de abrir mão de algumas coisas para caminhar juntos. Wesley escreveu uma carta, a um católico romano na sua época. Ele foi muito perseguido no período. As pessoas chegavam a tirar pedras nele na rua. Mas ele disse: eu preciso achar pontos que sejam comuns, ao invés de me concentrar nos pontos que são divergentes. Perceba, e esse esforço não é o esforço que as outras pessoas farão, é o esforço que eu farei para caminhar junto. Sempre há a possibilidade se eu fizer o esforço. Porque se eu espero que o outro faça o esforço, então isso nunca vai acontecer e a gente vai ficar sempre tensionando. É necessário que a gente faça esse esforço. Quando a gente se concentra nas nossas personalidades, nas nossas preferências, nas interpretações, nos nossos estilos, nos métodos, obviamente que a divisão vai acontecer. Mas se a gente se concentra em amar uns aos outros, em cumprir os propósitos de Deus, aí sim, a gente chega à harmonia. Paulo também disse, implorando lá em Coríntios, ele fala: irmãos, irmãs,
Em nome do Senhor Jesus, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todas e todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Uma segunda questão prática para ajudar a gente nessa reflexão, e essa é muito importante, essencial, é que a gente seja realista com as nossas expectativas. Sabe? Uma vez que a gente descobre que é parte da família de Deus, que Deus deseja a verdadeira comunhão para nós, é fácil a gente ficar desanimado pela disparidade entre o real e o ideal. Né? A gente lê o texto sagrado falando de amor, e por isso que é tão difícil para algumas pessoas quando a gente prega sobre o amor. Porque é o ideal de Deus para nós. E aí quando a gente olha para a realidade e vê que a coisa não é exatamente do jeito que deve ser, isso causa talvez alguma angústia em algumas pessoas. E aí, o que a gente precisa é amar a igreja apaixonadamente, a despeito das suas imperfeições. Se a gente anseia pelo real, anseia pelo ideal, criticando o real, a gente tem um problema, imaturidade. Em contrapartida, se a gente aceita o real, se conforma com esse real sem lutar pelo ideal, também a gente está passivo aí. Na realidade, o que a gente precisa é lidar bem com essa tensão entre aquilo que é o ideal, aquilo que a gente está trabalhando para viver, para ser, para formar, mas amar aquilo que temos hoje, a nossa comunidade, a nossa família. Isso porque, irmãs e irmãos, nós seremos com certeza decepcionadas e decepcionados pelos irmãos e irmãs. Desiludidos, outros crentes irão decepcionar você, com certeza. Com certeza. Mas essa não é uma desculpa para a gente deixar a vida comunitária. Não é uma desculpa para a gente não amar a igreja, para a gente não lutar pela igreja, para a gente não cuidar da igreja, para a gente não zelar da igreja. Em Efésios, no capítulo 4, o texto diz: sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas dos outros. Por causa do quê? Do amor que há em vocês. A gente vê, muitas pessoas desiludidas com a igreja por razões que são realmente muito compreensíveis. Muita gente em todo lugar. A lista podia ser muito longa. Então tem mágoa, negligência, conflito, mesquinharia, legalismo, tantas coisas. Mas, em vez da gente ficar abalado e surpreso, é importante que a gente bote a mão na consciência e se lembre que a igreja é esse lugar de gente pecadora, que inclui a mim e a você também. Pecadores que causam muitas vezes conflitos nós mesmos, que magoamos, que irritamos, que negligenciamos. Alguém negligenciou, mas a gente também em algum momento fez isso. Perceber essa limitação nossa nos ajuda a olhar com misericórdia para outra e para o outro. E ao invés da gente deixar a vida da igreja, a gente precisa ficar, solucionar, ajudar. E a reconciliação que a gente viu ontem, vai falar na semana passada, mas que a gente viu ontem, é essa estrada, sabe, para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Então esse é um desafio para nós. Não criar, uma expectativa irreal. Tem um autor que eu gosto muito, o Dietrich Bonhoeffer. Ele era um ministro alemão que foi martirizado, O texto diz aqui por resistir aos nazistas, mas foi muito mais do que isso,
por articular contra os nazistas, né? A partir do Evangelho, ele se posicionou de forma muito contundente contra Hitler. E se você tiver uma oportunidade, leia algum texto do Bonhoeffer. É impressionante a maneira como ele olha para a igreja. No momento em que a igreja tinha assumido o lado de Hitler, e ele acaba precisando deixar, né, a comunhão em algum momento, mas ele escreve um texto que diz a vida em conjunto, né, life together. E nesse texto, ele fala que a desilusão com a igreja local é algo bom. Olha que loucura. Porque ela destrói as nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais rápido a gente renuncia à ilusão de que uma igreja deve ser perfeita para que amemos, mais rápido deixaremos de fingir e admitiremos que somos todas e todos imperfeitos e precisamos da graça. Esse é o início da verdadeira comunidade. Que forte, né? Precisamos destruir as expectativas de perfeição. Não é isso. Não é esse o lugar. Não é esse o nosso lugar. Você não é perfeita, eu não sou perfeito. Como eu vou esperar a perfeição de uma comunidade? Mas ao contrário, se nós tivermos misericórdia uns com os outros, generosidade uns com os outros, umas com as outras, olhar compassivo umas com as outras, uns com os outros, se a gente percebe logo que somos uma igreja imperfeita, admitindo, né, que todas e todos somos imperfeitos, então a gente vai começar a viver da graça. Isso é comunidade. Ele diz assim ainda, Bonhoeffer: aquele que ama o seu sonho de uma comunidade mais do que a comunidade em si, presta atenção, torna-se destruidor dessa. Jesus não chamou a gente para amar o nosso sonho de comunidade. Ele chamou a gente para amar a comunidade que Ele nos deu. Essa é a comunidade que nós temos. Cheia de falhas, cheia de dificuldades, cheia de limitações. Sim. Mas Ele nos chamou para amar. E se a gente fica todo o tempo só dizendo isso, só nos queixando daquilo que é reles, daquilo que é insignificante, então a gente não permite que a nossa comunidade, a nossa congregação, a nossa igreja cresça, se desenvolva. Então, se eu puder caminhar mais um pouquinho para a gente não gastar tanto tempo, a gente, um terceiro aspecto prático, prefira incentivar a criticar. Porque é sempre mais fácil a gente ficar do lado de quem está atirando pedras do que do lado daqueles e daquelas que estão servindo. É mais fácil eu fazer a crítica ao que está sendo feito quando eu não estou comprometida com nada que está sendo feito, com nada que está se fazendo na comunidade. Então é importante que a gente olhe para a comunidade com esse olhar. Tem gente se esforçando para que aconteça. Talvez você tenha mais capacidade para fazer determinada coisa, mas você não está fazendo, então alguém faz. E criticar não significa que você, a pessoa que aponta, tentando ajudar a construir. Aqui a gente está falando das pessoas que ficam apontando, sentadas na sua casa, ou cuidando da sua própria vida, ou vivendo seus próprios interesses, mas que não conseguem olhar com generosidade para a vida da comunidade, que não consegue se doar, que não consegue estar junto, que estabelece altos padrões que nem mesmo ela, nem mesmo ele consegue atingir. Então, não seja um acusador ou uma acusadora. A Bíblia fala que Satanás é o acusador da igreja. Não seja você também. Culpar e criticar as pessoas simplesmente, se queixar do trabalho deles. Isso não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é estar juntos. A Bíblia fala: estejamos unidos no emprego de toda a nossa energia para nos harmonizar uns com os outros, ajudando os outros com palavras encorajadoras, não nos colocando para baixo por lhes apontar as faltas. Ainda mais uma
indicação aí prática, recuse dar ouvidos a fofocas. Eu não sei se aqui na nossa igreja não tem muito não, mas lá na igreja deles, nos Estados Unidos, tinha bastante, porque ele está repetindo isso algumas vezes. Recuse a dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você não é parte nem do problema e nem da solução. Sabe? A gente sabe que espalhar fofoca é errado. Então, tem alguns princípios que são básicos, assim, não dá nem ouvido para ela. Não presta o seu ouvido, não empresta o seu ouvido se você quiser proteger a vida da comunidade, a vida da igreja. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso faz você igualmente culpado pelo crime. Sabe? Quando alguém vier falar pra você uma coisa que não te diz respeito, da qual você não faz parte, nem como problema, nem como solução, diga pra ela com tranquilidade: olha, meu irmão, eu prefiro que você não me conte isso. Na realidade, se você puder, não fala isso com ninguém, não. Guarda isso. Você já procurou a pessoa responsável, a pessoa que é protagonista nessa história? Já conversou com essa pessoa? Não seja um criador de casos, sabe? Resolva no lugar onde precisa resolver. E aí é muito importante que a gente se atente para isso. Eu sei que as pessoas falam sempre isso, mas eu acho que é muito importante a gente refletir. Porque a pessoa que falou mal de alguém pra você, ela tá falando mal de você pra outra pessoa. E se você é a pessoa que faz fofoca, perceba se não é um padrão. Você fala pra alguém, mas daqui a pouco você fala de alguém pra outra alguém. E é necessário que a gente se reoriente, porque pessoas fofoqueiras não são confiáveis. E se nós somos fofoqueiros, também não somos confiáveis, porque a gente está sempre falando do outro e da outra. Isso é importante que a gente fale da gente mesmo. Criadores de casos são pessoas que dividem a igreja pensando somente em si mesmas. E a gente pode causar feridas profundas no rebanho de Deus, quando a gente dá ouvido, quando a gente fala, quando a gente se compromete nesse processo tão adoecedor. A Bíblia fala: a difamação revela segredos, portanto fique longe de quem é falador. Precisamos abrir mão disso para cuidar de fato da vida da igreja. Superar isso, se somos nós, os fofoqueiros, as fofoqueiras, superar isso, meu irmão, minha irmã. Se você não tem parte com isso, não trate desse assunto. Não te diz respeito. Mais uma dica prática do texto sagrado para nós, né? Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. No Evangelho, Jesus deu um processo bem simples, né? Que dividiu ele em 3 etapas, assim. Lá em Mateus, no capítulo 18, ele vai dizer: olha, se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele lhe ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve-o consigo a mais 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Então, ele fala de uma maneira, né, de resolver os conflitos aí. Então, tente pessoalmente cuidar. Se aquilo for mais difícil ainda, chame uma testemunha. Se a pessoa não ouvi-lo, né, depois desse confronto particular, depois desse confronto ou dessa chamada para o diálogo com essas testemunhas, a igreja pode, né, ajudar de alguma forma. E aí o texto continua e diz assim: olha, se ele persistir, se ela ainda assim se recusar a escutar você deve tratá-la como incrédula. E eu já vi muita gente falar assim que agora é hora de desprezar essa pessoa, como se fosse jogar ela no lixo. Eu queria propor para você um outro olhar sobre esse texto.
Você tentou com a igreja e agora o texto diz, trate ela como uma incrédula ou como um incrédulo. Como é que é o nosso coração para os incrédulos, para as pessoas que não creem ainda? Qual é a nossa postura com as pessoas que não creem em Jesus ainda? É de desprezo? É de ofensa? Se é, a gente precisa voltar e ler tudo de novo. Você está voltando, se fosse um jogo de tabuleiro, você está voltando para a casa número 1. Nosso testemunho para aqueles que não creem, para aquelas que não creem, precisa ter um testemunho de amor. Precisa ser um testemunho de coração aberto. Então, Jesus está dizendo, volte a estaca zero. Volte a estaca zero. E comece tudo de novo. Pense nisso. Você precisa ser um resolvedor de conflitos, uma resolvedora de conflitos, e não uma criadora de conflitos. E por último, e aí puxou a sardinha para o meu lado, o texto nos conduz assim, ele fala que um dos caminhos práticos para a gente cuidar da igreja é apoiar a sua liderança, apoiar a sua pastora ou o seu pastor, né? E aí é que a gente já fala sabendo assim que não tem nenhum líder, nenhum pastor, nenhuma pastora perfeita. Não há. Mas aos pastores e às pastoras, a liderança, Deus dá responsabilidades. É assim que a gente se sente, sabe? Responsável e também recebe uma autoridade de Deus para a gente cuidar da unidade da igreja. É um grande desafio. E eu vou te contar, nós somos aqueles e aquelas que geralmente têm a tarefa desagradável de tentar ouvir um lado, ouvir o outro e tentar conciliar, né? Então a gente age como mediador entre os membros que estão magoados, entre os imaturos que estão em conflito. E a gente também recebe a impossível tarefa de deixar todas as pessoas felizes, coisa que Jesus não fez. Mas é isso que às vezes a igreja espera de nós. Que a gente tome atitudes, que a gente crie caminhos de deixar todas e todos felizes. E é para isso, a gente se esforça para isso, né? A Bíblia, ela fala sobre como a gente deve se relacionar com aqueles que servem a gente. Porque o seu pastor, a sua pastora, são os seus servos. É assim que a gente se sente também. Sejam sensíveis, lá em Hebreus a Bíblia diz, sejam sensíveis a seus líderes pastorais. Ouçam seus conselhos. Eles estão atentos à condição de vida de vocês e trabalham sob a restrita supervisão de Deus. Contribuam para a alegria da sua liderança e não para sobrecarregá-los, porque tornar as coisas mais difíceis para eles. Os pastores e as pastoras, né? A liderança, a gente cuida e sabe que vai prestar contas a Deus, né? Sobre a vida daqueles que a gente cuida. Mas eu também preciso dizer que você vai prestar contas a Deus também, sobre a forma como você tem caminhado com a sua liderança, sobre o tipo de comprometimento que você tem com a igreja e com a liderança. Então, a gente tem que cuidar da comunidade e a gente ganha do Senhor, eu creio que é do Senhor mesmo, assim, porque temos a nossa natureza também, que é às vezes muito difícil, e eu sempre testemunho isso, que a minha natureza é muito diferente, a minha natureza carnal, ela é muito diferente da natureza que eu ganhei como pastora, por obra e graça do Espírito Santo. É claro que eu preciso mortificar a minha natureza a todo tempo, para que essa natureza pastoral, através do Espírito Santo, possa reger, né, a comunidade. Porque da minha vontade, com a minha natureza, eu seria outra talvez, mas o Espírito Santo vai nos conduzindo. E a gente é orientado e precisa evitar as discussões, ensinar gentilmente, né, o contrário, enquanto aquelas pessoas estão vivendo vidas conflituosas. A gente cuida e ensina aqueles que são mais polêmicos, a gente pede pela harmonia, pela unidade, a gente repreende aqueles que são desrespeitosos. Veja, não é simples não,
A gente precisa ter todo esse cuidado e, inclusive, às vezes, remover alguns desagregadores de perto do corpo, quando eles não conseguem caminhar junto com o corpo. Então, a gente precisa proteger a nossa comunidade, proteger a nossa congregação também, amando, orando, cuidando daqueles que nos lideram, honrando aqueles que nos servem como líderes, né? Pastores e pastoras precisam das suas orações, precisam de incentivos, precisam de apreço, precisam de amor também. Não são pessoas diferentes da igreja. Não são pessoas que têm mais força ou pessoas especiais, especialmente dotadas de algo que as transforma em super isso ou super aquilo. Não. Elas precisam de afeto, de cuidado, de amor, de zelo, como todas as pessoas. E aí há um desafio para nós, que é aceitar essa responsabilidade de promover, de proteger, de cuidar da união na nossa igreja. Para a gente se empenhar nisso assim com todo o nosso esforço, porque Deus se agrada disso. E a gente sabe que não é fácil. Porque às vezes a gente precisa pensar naquilo que é melhor para o corpo e não é o melhor para nós mesmos. Mostrar preferência pelas outras pessoas. E esse é um dos motivos que Deus colocou a gente numa família da fé, para que a gente aprenda sobre altruísmo. Quando a gente vive em comunidade, a gente aprende a dizer nós em vez de dizer eu. A gente aprende a dizer nosso em vez de dizer meu. O texto sagrado não pensem só em seu próprio bem. Pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. A gente já está chegando ao final, mas é importante que a gente reflita. Todo mundo busca um lugar onde ser amado, um lugar de pertencer, sabe? Uma família, um lugar para pertencer, um lugar para ser amado, um lugar para ser cuidado, um lugar para ser acolhido. As pessoas não buscam perfeição, elas buscam isso. Um lugar afetuoso, onde a amorosidade impere. E essa igreja que a gente precisa construir, que a gente precisa ser. É dessa igreja que a gente precisa cuidar. Então, nessa manhã, nesse dia todo, reflita sobre isso. Eu tenho a responsabilidade de cuidar da unidade da minha igreja. Essa é a nossa responsabilidade. E um versículo para a gente memorizar lá em Romanos, no capítulo 14, verso 19, diz: portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. E uma pergunta para você ficar refletindo aí durante todo o dia: o que é que você está fazendo no plano pessoal para tornar a sua igreja local, mais aconchegante e mais amorosa? Como você está cuidando da sua igreja, da sua comunidade de fé? Vamos orar? Deus de graça e bondade, nós estamos na sua presença. Te louvamos porque o Senhor nos chamou para viver comunidade, como parte do seu corpo, Senhor. Nós nos encontramos e somos uma família de fé. Senhor, e essa família não é uma família perfeita, ao contrário. Nós temos, Senhor, muitas limitações, pecamos. Senhor, às vezes é muito difícil, mas o Senhor nos chama para amarmos uns aos outros. E é isso que eu quero pedir nessa manhã, que o Senhor desperte sobre o seu amor, Senhor, do seu amor nos nossos corações. Que sejamos, Senhor, pessoas com corações aquecidos, ó Deus. Senhor, que a nossa opinião, Senhor, importe muito menos do que amar o meu próximo. Que a minha opinião, Senhor, importe muito menos do que respeitar as nossas diferenças, do que caminhar juntos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, se há mágoas, se há conflitos que precisam ser resolvidos, se há palavras mal ditas que, Senhor, feriram o teu povo, eu quero pedir nessa manhã, Senhor, que haja cura, ó Deus.
e que haja um processo de restauração na vida da minha irmã e do meu irmão. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, caminhar rumo, Deus querido, a viver a comunidade que Tu queres, lidando com o ideal, lidando com o real, amando, Senhor, a família real que o Senhor nos tem dado, mas também batalhando para viver, Senhor, a plenitude da Tua vontade, sinalizando o Teu reino. Eu peço que o Senhor abençoe a minha irmã, o meu irmão nesse dia que começa, que o Senhor dê a ele, Senhor, um dia cheio da Tua graça, um dia de reflexão, mais um dia de jornada, Deus querido, caminhando em direção à nossa vocação, ao nosso propósito, em direção, Senhor, à Tua presença. Nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. A gente se vê amanhã. Um cheiro.